Natália, vou fazer aqui uma conclusão. Aspas. A prisão preventiva do Bolsonaro não vai sair nem a pau. Não há qualquer possibilidade técnica. E eu vou mais longe. O ministro Fux já fez o contraponto necessário para tirar essa qualquer pretensão, qualquer decisão no sentido de se impor agora, atenção, agora, decisão em cima da resposta do prazo de 24 horas. Então, não há qualquer possibilidade. Vamos aos aspectos técnicos. Em primeiro lugar, numa petição muito cuidada, muito técnica, muito preparada e bem preparada, os defensores do Bolsonaro, e ali não tem nenhum jejum em matéria de direito, eles colocaram em primeiro lugar que não houve a intenção de desrespeitar qualquer proibição, qualquer medida cautelar. Veja que com isso se esvazia o dolo, a intenção de revidar, de desobedecer. Mata isso, não existe mais isto a partir do momento que se revela a não intenção e não existe mesmo. Nos autos não existem nenhuma prova em sentido de má intenção, de comportamento voltado a isso. O segundo ponto, também fundamental, e a defesa alerta e frisa e destaca que Bolsonaro não foi notificado, não teve ciência das medidas cautelares, não foi notificado quando da sua manifestação de ontem no parlamento com a exibição das tornozeleiras. Ora, então ele não tinha ciência. A prova disso? Sim, a prova e prova muito clara a respeito. Basta se ver a ordem, o mandado expedido, a contrafé, se existe a assinatura do Bolsonaro. Um outro ponto que a defesa fez bem, muito bem, é um reforço, um grande reforço, foi entrar com embargos de declaração. Os embargos de declaração têm por objetivo que o ministro Moraes esclareça eventuais omissões, eventuais dúvidas, obscuridades. Ou seja, que ele explicite os limites, as ocasiões que poderão ocorrer essa quebra de cautela, de medida cautelar, essa desobediência. Colocado tudo isso, é evidente que não dá para se decretar tecnicamente uma prisão cautelar preventiva para aquele que diz que está disposto, inclusive foi orientado e bem orientado já dizer, e os jornais estampam isso hoje, que ele já tinha, depois que soube disso, até adiou uma entrevista e suspendeu uma entrevista. Então, se sair uma prisão preventiva, volta a história da perseguição política, agora com força e com base em elementos sólidos. E vai ficar na cara que só o Moraes não viu. Então, tecnicamente, é assim. Com relação à parte política, o Josias ressaltou, o Ronilson também, eu só daria aqui um breve pitaco no sentido de que vamos ver se o ministro Moraes já leu A Arte da Guerra, de um general chinês escrito no século V a.C. Será que ele já leu?
Importante sua provocação aqui, né, professor? Mas até no ponto que o Ronilson estava falando para a gente tentar entender um ponto mais técnico aqui, a gente vê, obviamente, a oposição explorando muito essa espera, essa movimentação, falando em questões de censura, mas a gente tem uma linha tênue ali também de comportamento, né? O que viria nesse esclarecimento pedido da defesa de Bolsonaro para Alexandre de Moraes que poderia ser mais proveitoso de conter esse discurso, na sua opinião? O que ele poderia dizer e trazer nessa resposta que ajudaria a conter essa questão de discurso de censura, por exemplo? Natália, olha, teve cortes aqui, eu não escutei toda a pergunta, então eu estou adivinhando. Não, tá? mas minha dúvida é um pouco na linha do... Minha dúvida é na linha de como a resposta do Moraes pode trazer esclarecimentos suficientes para conter um pouco o discurso de censura que a oposição está explorando. Existe alguma resposta que o senhor acha possível nesse sentido? Sim, a resposta é a da ponderação diante desses argumentos muito sólidos apresentados pela defesa. O Moraes pode ir até um determinado ponto. Essa tua pergunta é ótima para a gente verificar até que ponto ele pode chegar. Aceitar pura e simplesmente a resposta que lhe foi dada, a explicação que lhe foi dada, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai partir para uma outra contracautela, ou seja, uma advertência ao Bolsonaro, ou ele vai simplesmente esclarecer isso por meio dos embargos, estabelecer os limites, porque a questão não está, atenção, não está clara, porque existe um envolvimento de terceiros, até que ponto, como entender isso? Porque, já diziam os romanos antigamente, eles usavam a expressão res alias, então, o res inter alios era a expressão romana, até me referi ontem, coisa de terceiro. Ora, o que o terceiro tem que ver com isso? Até que ponto? Se um terceiro faz isso intencionalmente para ajudar naquele inquérito, ou atuar em conjunto, se aparece um outro participante, como é que é isso? Não se pode, de repente, responsabilizar terceiro assim, sem mais. Olha, o terceiro não pode fazer nada, não pode jogar nas redes, não pode fazer nada. Isso é muito vago. E, evidentemente, arbitrário, ilegal. Então, ele vai ter essa oportunidade nos embargos. Então, vem aí o ponto. Por que nos embargos? Porque o Moraes também deixou isso muito em aberto. Então, voltando àquela frase da publicidade, prisão cautelar preventiva, nem a pau juvenal. Professor, posso só seguir aqui no José? Só um minuto. José, por favor. É só porque tem a ver ainda com essa mesma linha. Só para colocar esse elemento, porque claro, né, é uma questão super técnica, mas pensando como as coisas vão se atualizando também, né? Uma medida como essa, se isso acontece, sei lá, na época do Fernando Henrique ou do Fernando Collor, talvez fosse mais fácil de controlar, porque se ele sai, ele faz qualquer aparição pública. A aparição pública é bem pontual, ele pode fazer um discurso bem formal, não tem registro, todo mundo com aquele tijolão na mão que não tirava foto. Mas é um contexto. Minha pergunta é nesse da Natália, né? Se é possível o Moraes conseguir cercar todas as possibilidades que hoje, com as redes sociais, com todo tipo de registro, torna possível você publicizar ideias. Porque ele pode continuar testando esse limite, ele pode aparecer na varanda de casa e fazer qualquer tipo de declaração, sempre confiando de que alguém pode fazer uma determinada postagem e ele não tem controle sobre isso. Se diante desse novo elemento, que qualquer aparição de uma pessoa pública como Bolsonaro pode se tornar, pode publicizar ideias, como é possível cercar todas as possibilidades de que ele respeite essa medida cautelar integralmente? Ronilson, como você bem coloca, você só não deu a conclusão que, pelas suas colocações, eu já chego a ela com facilidade. Já sei o que você está pensando e bem pensando. Eu acho que, evidentemente, aí está o ponto do exagero do Moraes. Como é que, nesse mundo que você apresentou, você resumiu, como é que um homem público
ao sair na varanda, pegando o teu exemplo, ao sair na sua varanda, de repente, como interpretar que ele está desafiando a justiça? É muito difícil. Eu acho que o Moraes aí, ele exagerou. Por quê? Porque os limites não existem. Isso depende tudo de interpretação, de vontade. Com esse dado que você bem coloca, Nilson, ou seja, ele é um homem público. Então é evidente que a cara dele já mostra as ideias dele, aquela cara neofascista que ele tem, e já revela todo o seu conteúdo. É a mesma coisa se a gente apresentar hoje a cara de um Putin ou a cara de um Bibi Netanyahu, já tem lá uma cara de sanguinário, né? Já se verifica isso. Então, eu acho que o Moraes deveria tentar dar uma boa enxugada nisso, a separar dois pontos fundamentais. O primeiro, que é a informação. Pessoas estão lá ou pessoas querem discutir pela internet, a informação. E o segundo ponto, que aí é que está a questão, são os terceiros que estão aparecendo para quê? Para coparticipar de um crime que está em andamento, que tem continuação delitiva, que está lá no inquérito, abolição do Estado Democrático de Direito, com qual finalidade? De atingir a soberania nacional. Com qual finalidade aqueles que aderem? De dizer do acerto dessas negociações no estrangeiro e, evidentemente, que são negociações voltadas a desestabilizar o país. Esse é o tipo penal. Então, há que se verificar tudo isso, mas tudo isso é muito difícil de interpretar, de se saber. Ou seja, o Alexandre de Moraes acaba com essa cautela, dando muita munição para esse assunto não morrer. Está na hora já de falar, olha, as cautelas estão aí, não tem prisão preventiva, aceito as justificativas, posso até fazer uma advertência para ficar muito claro isso, assunto encerrado, ponto final, e com relação aos embargos, aceito para dizer que a intervenção de terceiro só é intencional, de ajudar, né? De aderir. Agora, doutor Walter, chega um ponto na vida que nada pode ser melhor depois do que já foi obtido, né? E a tornozeleira, essas outras medidas cautelares que o Alexandre de Moraes impôs ao Bolsonaro, foram muito aplaudidas por quem ainda dispõe de algum bom senso no Brasil. O problema é que as palmas refletem ainda um êxito fugaz. O auge dessa cruzada do Alexandre de Moraes, do Supremo, vai ser o julgamento e a condenação do Bolsonaro, né? E o ministro está vivendo agora um paradoxo parecido com aquele que é experimentado por criança que em festa infantil fica soprando aquele balão, né? A criança só descobre a exata capacidade de ar do balão quando o balão estoura na cara, né? O ministro está diante desse paradoxo. Ele impôs as cautelares. Se ele continuar soprando esse balão, ele cometerá um erro. A seu juízo, hoje, neste momento, depois de tudo que já foi feito, a prisão preventiva, considerando que o julgamento ocorrerá em setembro, seria um erro? Daria munição ao Bolsonaro? Olha, tecnicamente, Josias, é um erro gravíssimo, tá? Ele vai dar elementos jurídicos para os jurídicos, hein? Para o Bolsonaro sair levantando. O Bolsonaro é presumidamente inocente nesse inquérito onde foram postas as cautelares. Se ele está dizendo que não teve intenção, veja o recuo de ontem dele como foi estratégico. Eu suspendo, então, a próxima entrevista. Olha, vai ser uma usar uma expressão popular para ficar mais fácil para o internet, vai ser uma pisada de bola em final de Mundial, com o gol aberto na frente e a bola vai fora. Veja como é a extensão disso. Agora, politicamente, eu li a tua coluna, tem um abacaxi para descascar, mas o juiz também tem que verificar esse efeito político. Mas, Josias, o que está me parecendo muito claro é que com esse episódio,
E, infelizmente, atenção, e infelizmente, o processo de conhecimento que está maduro, está na fase de alegações finais, ele virou acessório. Essa história do Bolsonaro agora virou o principal. O Alexandre de Moraes erra até tecnicamente nisso. Tudo deveria estar muito focado no processo de conhecimento que está para ser julgado e que, na realidade, vai entrar para a história. Professor, acho até importante para a gente fechar essa parte aqui da discussão, o senhor comentando questões de inocência ali no começo. Importante a gente destacar, então, que nesse caso específico, o Bolsonaro ainda não é réu e, por isso, muitas críticas dessa parte. A gente pode dizer que o que pode ser feito em termos de medidas cautelares nesse âmbito específico já foi feito ou tem alguma outra mobilização para acontecer ainda para além dessa resposta do ministro? A medida cautelar, isso é interessante, ela é baseada na necessidade. Então, a cautela, ela é cercada. Ela pode ser menos gravosa, virar menos gravosa. Olha, a pessoa está com bom comportamento, está se conduzindo bem, etc. A pessoa vai reunindo merecimentos em que a cautela é mudada para uma menos gravosa. Mas agora pode ser o contrário. Dentro do campo cautelar, a necessidade muda a todo instante, a todo momento. Então, o Bolsonaro faz um discurso bombástico, descumpre essa proibição. Ora, há necessidade de uma cautela mais gravosa, que no caso seria a prisão. Então, tudo funciona em termos de cautela e contracautela. Contracautela para melhorar, uma contracautela em favor da sociedade para agravar a situação. Isso aí a gente tem que ver o comportamento. Mas eu volto num ponto, e até gostaria de saber de vocês, o Josias, o Ronilson, veja, essas mudanças que são possíveis, é lógico, é por isso que eu me socorro a vocês, é lógico que a situação política de momento. De repente, o Bolsonaro resolve enfrentar, não mais resolve enfrentar. De repente, aquele que é, na realidade, coautor, que é o filho dele, começa a falar lá. Pode decretar a prisão preventiva, uma nova cautela, em razão do que o filho dele fala lá. Se os dois estão no mesmo inquérito, os dois jogam de mão, o filho é o longa-manos do pai, isso está muito claro. Veja que tudo isso tem que ser levado em conta, não é, Josias, não é, o Nilson?